Diálogos Lunáticos, programa recém-inventado, 23º programa dos Diálogos Lunáticos. A gente acabou de gravar um programa com a Andressa Tamujas, uma querida amiga que a gente está começando uma parceria, e a gente sempre pensa em que o verbo tem que pegar delírio, a gente tem que ser provocado a coisas novas, provocados a novas poéticas, a uma outra forma de pensar a vida. E eu estou aqui pensando, o que é que a gente vai inventar aqui agora? A gente indicou já no outro programa, a gente indicou antes o livro Foco Roubado, que é algo que vale muito a pena, um livro que vale muito a pena ler. Por que a gente está direcionando a nossa atenção, ao invés das relações pessoais, a gente está dirigindo para esse aparelho, para a vida online? Por que é tão seguro a gente pensar sobre isso? Por que a gente está se sentindo tão inseguro? Será que o mundo está mais ameaçador mesmo ou não? Será que já teve mais inseguro em outros momentos? Será que o sorriso da Andressa que ela fez agora me ameaça de alguma forma? Como é que a gente dá conta das coisas que estão em volta da gente? Que ameaça? A vida ameaça mais a gente em fantasia ou em fatos reais? Será que a insegurança das ruas, dos assaltos, enfim, da possibilidade de tragédias e coisas assim nos ameaçam, ou a gente guarda histórias nossas familiares, histórias nossas pessoais? Por que a gente se esconde? De que forma que a gente se esconde? De que forma que você se esconde aí dentro de você? O que você cria de outras possibilidades? Onde é que você se esconde? Atrás do óculos, atrás da roupa, atrás do armário? Né? Que segredos é que a gente carrega? Quão interessante a gente poder se sentir provocado a poder pensar sobre isso. Com quem é que você pode conversar sobre isso? Eu digo que a gente tem, eu não me recordo onde que eu aprendi isso, mas eu acho legal a gente poder pensar. A gente tem 3 tipos de amigos. A gente tem amigos aqueles que a gente sai para poder conversar, bater um papo, ir num bar ou uma festa, fazer algumas trocas legais por aí e tal. Enfim, não são amizades muito profundas, mas são satisfatórias. Tem um segundo tipo de amigos. Esse segundo tipo de amigos são aqueles que a gente que nos acompanham quando a gente está mal. Então a gente não está bem, essas pessoas estão próximas da gente, elas nos dão suporte, elas estão muito coladas com a gente. Infelizmente, às vezes é só porque a gente está mal, e são para poder ver que a gente está mal. Então, não digo que são todos esses amigos, mas os verdadeiros são os que conseguem juntar esse segundo tipo, quando a gente está mal, mas que conseguem de verdade se sentirem bem, felizes, quando a gente está bem ou quando a gente está vencendo alguma história. Esses amigos são muito raros, são muito difíceis. Aqueles que conseguem não se sentir diminuídos ou piores porque a gente está bem, porque a gente está vencendo. Quem são seus amigos? Às vezes nem você é seu próprio amigo. Quando você às vezes vence, você dá um jeito de construir alguma história um pouco mais complexa, mais complicada. Quem são seus verdadeiros amigos? Com quem você conta? Quem você escolhe? A gente nasce numa família, enfim, biológica, e à medida que a vida vai passando, a gente vai escolhendo outras pessoas para fazer parte dessa nossa família. Quem são as pessoas que você está escolhendo hoje em dia? Hoje em dia você tem amigos que são mais importantes que pessoas da sua família biológica, que seus irmãos, que seus pais e tal, fazendo toda a honra que a gente tem, que a gente faz a essas pessoas, mas são essas pessoas aí. Quem está do seu lado de verdade? E tem algo que é um pouco mais complexo ainda, que é pensar assim, de qualquer maneira, e sempre eu, quando acordo pela manhã, eu sempre faço uma meditação, cedo, uns 20 e poucos minutos de meditação, eu tenho a minha poltrona do papai em casa, e eu gosto de dizer, a primeira palavra é sim para a vida. Legal que a gente acorde, a gente diga sim para a vida, e é eu por mim. A gente tem que dar conta também de uma certa solidão, né? A gente tem que dar conta que é a gente com a gente mesmo, né? A gente tem que dar conta que a gente precisa se superar, e nada é mais importante na vida do que a gente dar conta de se superar. E é suficiente saber que a gente vence muito mais esses inimigos internos, essas nossas histórias, essas nossas... Não gosto tanto do termo sabotagens, mas dentro dessas
pequenas autodestruições. Como é que a gente se autodestrói? O que a gente faz? O que a gente come em excesso? O que a gente passa em excesso? Quando depois a gente demora para poder amadurecer? Eu percebi em mim, eu acho que uma parte dos homens, quando conseguem, só conseguem amadurecer depois dos 50 anos de idade. Eu já estou com 63 anos de idade, mas às vezes demora um tempo. Demora um tempo para a gente poder dar conta. As mulheres, eu acho que amadurecem até pela sensação de falta constante, e a gente vai falar sobre a questão de falta. A gente amadurece lidando com uma percepção de que sempre alguma coisa falta. Ainda ontem um paciente estava conversando comigo sobre esta sensação de falta, como se a gente fosse possível resolver essa sensação de falta. Mas na verdade, de fato, de verdade, porque algumas coisas faltam e elas são supríveis. Mas a falta, essa que nos move, que nos leva à utopia, de Eduardo Galeano, que faz a gente se mover, que faz a gente seguir em direção à vida, ela nunca se resolve. Ou quase nunca, ela se resolve quando a gente termina na morte. A morte, ela cessa a sensação de falta, mas sempre há uma sensação de falta grande, né? E a gente percebe essa sensação de falta, aquilo que eu tenho sempre uma sensação que eu estou curioso, que eu preciso conhecer novas coisas. Curiosidade é sinônimo de vida. Quando a gente começa a ficar menos curioso sobre as coisas, a gente está menos vivo. Sobre novas histórias, sobre novos lugares, sobre coisas, sobre objetos, sobre coisas interessantes também. Alguma coisa falta. As mulheres têm isso de uma maneira mais intensa ainda, sentem essa sensação de falta, que não se supre, que não termina. Então a gente tem uma certa angústia em ver. Sempre alegre, confortável, quer dizer, é alegre, confortável e tranquilo para quem vive sempre drogado. Só que a vida também é muito mais curta, né? Para quem usa drogas com constância, para quem está sempre preso num processo aí de dependência química ou outras coisas mais, dependência dos nossos aparelhos e tal, a gente tenta dar uma tapeada, mas essa falta é constante. Sempre falta alguma coisa. E isso não é um problema, isso é o que nos move. Essa curiosidade, a gente sempre um pouco mais. Eu quero um pouco mais, eu quero conhecer outros lugares, outras coisas. Eu acho que nos provocam a pensar sempre e a crescer sempre. Um dos grandes segredos dessa questão de falta é o que eu posso fazer para melhorar um pouco o mundo que está à volta, porque a gente está agora, enfim, com ameaças de terceira guerra, que a gente já está chegando num final de tempos e tal, né? Como é que a gente dá conta disso? O que a gente pode fazer na construção com os outros? E o quanto é legal a gente saber que a gente tem alguma importância, a gente pertence, a gente tem um senso de pertencimento, que a gente cuida em volta das coisas que precisam ser feitas e faz um bem para as outras pessoas. O que você tem feito pelo mundo? O que eu tenho feito pelo mundo? Às vezes a gente se acusa de não estar fazendo o suficiente, às vezes eu me sinto um pouco... queria fazer mais, mas normalmente é uma demanda que faz com que a gente se exija em excesso. A gente pode fazer o que é possível. Eu moro aqui em Curitiba, perto do mercado municipal, e na região em volta à noite ali tem vários moradores de rua e tal. Às vezes a gente para conversar, ou enfim, né, faz algum tipo de troca, pelo menos conversa um pouco, mas não dá para a gente atender a demanda de todo mundo. O mundo tem uma expectativa, ou a gente se defende dessa expectativa, ou a gente se entrega e troca de alguma forma. Vale a pena pensar o que a gente pode fazer sobre isso. Vale a pena a gente parar também, não entrar em desespero e pensar, eu agora, nesse momento, eu construo o que é possível. E tem dia que a gente consegue e tem dia que a gente não consegue. Tem dia que a gente encontra outras pessoas para sorrir, para abraçar, ou tem dias que a gente encontra para trocar. Com quem é que você tem trocado? A gente encerra aqui agora o primeiro bloco do programa, Diálogos Lunáticos, 22, 23, já faço essa confusão, me falta agora uma boa memória para poder dizer sobre isso, e daqui a pouco a gente volta. Gravando o segundo bloco do 23º programa Diálogos Lunáticos, o verbo tem que pegar o delírio.
momentos de seriedade, de poesia, de diversão e, em especial, de péssima memória, porque a gente esquece, às vezes, do que vai falar e inventa na hora. O que a gente está inventando aqui na hora? Mas eu pensei que agora a gente falar um pouco sobre transtornos mentais, sobre como que a gente lida no dia a dia com as coisas mais simples, alguns exercícios práticos, algumas dicas práticas de o que fazer no dia a dia para lidar com essa questão dos transtornos mentais. Uma das coisas que mais afeta, e o Brasil talvez o primeiro ou segundo país do mundo onde se mais vende remédios, em especial ansiolíticos, ou seja, remédios para baixarem a ansiedade. Por que a gente é um povo tão ansioso e tem tão pouca sustentação assim? Por que a gente, os latinos de maneira geral, mas os brasileiros ainda mais? Como é que a gente lida com essa ansiedade, que é esse medo constante da falta das coisas, esse medo constante da inexistência, esse medo constante das coisas que a gente não tem nem ideia. A ansiedade, ela tem uma direção específica, ou seja, quando a gente está ansioso, a gente está falando de eu estou ansioso por causa dessa questão, do pagar essa conta, da relação dos filhos, da relação dos vizinhos, da relação do condomínio, enfim, do viver em grupo. E a angústia já não tem nome. A angústia é uma ansiedade sem nome, entre aspas, uma ansiedade que vai para uma direção que a gente não sabe o que é. Quando a gente dá conta da angústia, quando a gente percebe disso, ela se torna ansiedade e passa. Eu sou um terapeuta haitiano, sou de abordagem corporal, e eu acho muito interessante a gente poder pensar em utilizar algumas dicas muito práticas. Mas a coisa mais prática, mais clara, de poder se resolver a questão de imediato da ansiedade, até estou pensando em algumas outras dicas aqui agora, de a gente dar conta disso, é a respiração profunda. A respiração profunda, ela é parasimpático tônica, né? Ela produz uma resposta parasimpática que ajuda a aliviar essa ansiedade, ajuda a baixar essa ansiedade. Normalmente, quando a gente tá ansioso, a gente respira ainda de uma maneira que vai deixar a gente ainda mais ansioso. Então, a gente respira e enche o peito demais e não massageia as vísceras, não faz com que o diafragma vá até o final e encha até o final da barriga, entre aspas, de ar. Isso faz com que a gente tenha aumento da pressão, aumento do estresse, aumento de uma série de coisas. Algumas pesquisas em São Paulo, se eu não me engano, no INCOR, no Albert Einstein de São Paulo, indicaram que pessoas que fazem a partir de 16 respirações lentas e profundas, ou seja, respirações que descem o abdômen. Tem várias técnicas, você pode pesquisar na internet, tem técnicas que você respira num tempo de 4, segura no tempo de 6, de 7, solta no tempo de 8, tem várias técnicas que ensinam essa respiração. Mas de uma maneira mais simples, respira enchendo a barriga de ar, pelo menos 16 vezes, você pode tentar fazer isso. Faça isso para você observar como é que muda teu estado perante até esses pensamentos mais assustadores. Eu já fiz algumas preparações para pessoas, enfim, para soldados, para tropas especiais. Bem recentemente, ter feito um trabalho para o Corpo de Bombeiros aqui do Paraná, em que a gente fala dessa preparação para a ação. Quanto a gente precisa estar com o corpo aquecido, preparado para a ação. Para começar o dia, qualquer dia, independente da ação, respira profundamente, 16, 17 vezes. Talvez você possa repetir isso no banheiro durante várias vezes ao dia. Tem uma outra coisa que é muito interessante, é muito esquisita, mas que funciona muito bem. Quando eu trabalhei com preparação de atores, faço isso até hoje em dia, a gente usa ir até o banheiro e na frente do espelho durante 2 a 3 minutos sorrir, literalmente sorrir. Então a gente sorri, mesmo que não tenha graça o assunto, mesmo que absolutamente a gente ache um saco fazer isso, mesmo que a gente queira fazer outras coisas, sorria, e a gente observa como essa fisiologia, porque a gente vai dizendo para a gente, o cérebro vai lendo essa nossa resposta e vai mudando a fisiologia e a gente vai entrando num processo de calma. O mundo sempre pede um pouco mais de calma, um pouco mais de alma, como já diz uma música, né? A gente tem que ir devagar.
A gente recebe aqui. Enquanto eu estava conversando com vocês, eu recebi, acho que pelo menos umas 3 ou 4 ligações de golpes da internet, né? Tem pessoas dizendo, minha conta na Caixa Econômica teve, eu não tenho nem conta na Caixa Econômica, mas já tem alguém dizendo que enfim, minha conta está estourada na Caixa e tem alguém tentando comprar. Sempre tem ameaças. Como é que a gente lida com isso? Sempre suavemente e com parcimônia. A gente é levado, no trânsito, a gente é levado a buzinar, a brigar, e vejo algumas vezes provocado e falo, mas para quê? Para que uma resposta dura, intensa, se outras respostas mais suaves, mais sensíveis podem surtir um efeito melhor? Como é que a gente pode dar conta de responder ao mundo de outras formas, menos agressivas, mais carinhosas ou mais amorosas? Parece que na nossa visão latina, amoroso é sempre algo que tem que ser calmo, suave. E às vezes não, às vezes a gente tem que ser amorosamente duro. Tá? A gente precisa dar respostas. Às vezes eu não tenho filhos biológicos, mas tenho vários filhos adotivos. Às vezes preciso ser bastante duro, bastante enfático, né? É comum dizer não. Parece que dizer não para a gente ou para as outras pessoas é algo que seja agressivo demais, seja forte demais. Não. Às vezes a gente precisa dizer não. Não para a gente. Não faço isso, não faço aquilo, não vou estar da forma que você quer, por mais que você exija mais de mim. A gente respira, a gente reflete, a gente se provoca a pensar tantas outras vezes. E às vezes a gente diz sim amorosamente. E às vezes a gente diz não amorosamente. E o que a gente faz quando a gente erra? Agora, semana passada, agora, o último final de semana, teve um show de um não é guru, mas é um monge, né? Um monge budista, Krishna Das, teve aqui em Curitiba, fez um show, e eu assisti ele, não no show, mas assisti ele numa live que ele fez. E perguntaram para eles como é que quando você erra na meditação, você faz dar conta, você se penaliza, como é que você dá conta de poder fazer essa meditação de uma forma mais saudável? E ele responde, eu simplesmente recomeço. Ah, mas então você não passa um tempo reclamando, você não passa um tempo refazendo? Não, eu simplesmente começo, porque errar é literalmente, se a gente só acertar, você não precisava nem tentar, né? A tentativa sempre é uma experiência para poder se aprimorar a algo melhor. A gente errou, a gente conserta. A gente errou, se precisar, a gente se penaliza ou pede desculpas. A maior parte das vezes não, porque a gente erra com a gente mesmo. E esse papo de se perdoar não funciona muito bem. Não adianta a gente se perdoar e não adianta a gente tentar fazer de novo. Isso é o suficiente. Provoca você mesmo, estava pensada. Você errou, você refaz. O resto, essa coisa cruel de ficar se acusando o tempo todo, de eu ter que ser mais perfeito, ter que ser mais incrível, ter que construir outros ideais, costuma não funcionar. Costuma ser um salto numa piscina vazia. Se arrisca a tentar fazer isso de uma maneira mais suave, mais tranquila, mais relaxada. Talvez você consiga, talvez você não consiga, aí você tenta de novo. Hoje aqui, eu vim de uma maneira engraçada gravar um programa e não avisei a minha convidada que ela ia ser convidada para gravar o programa. E saiu um programa maravilhoso, saiu até que a gente se perdeu no tempo e a coisa construiu. E eu não ia gravar o segundo programa também. E aí o João falou assim, dá tempo de gravar mais um programa, então vamos gravar mais um programa e a gente acaba construindo coisas novas. O que você constrói de novo na sua vida agora? Como é que você reconstrói? Como é que você constrói novas relações, novas amizades? Vale a pena a gente tentar. Se esforça, tenta um pouquinho. Se você não conseguir, tenta outro dia de volta. Se você puder, apenas uma sugestão, abandonar a palavra sucesso, porque essa palavra sucesso só leva ao fracasso, né? Sair dessa ideia de sucesso e incrível e financeiro e tal, entender que a gente é pequeno, que o mundo, enfim, é infinitamente maior e que nossa vida não é tão importante, que a gente não é tão centro das coisas, e vão fazendo o que é possível disso e construindo uma sociedade melhor.
tá bom demais, tá muito justo. Desejo que você tenha ótimos dias, boas escolhas, essas são essenciais, e que você tenha sabedoria de poder fazer essas boas escolhas, escolher o que lhe é bom o suficiente. O suficiente é uma palavra muito mais efetiva, muito mais elegante, muito mais interessante que a palavra sucesso. Um abraço para você. Até o próximo programa.